Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 28. Versículos 26 a 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és Deus, pela Tua obra em nossas vidas, porque Tu nos fazes participar, Pai, do Teu projeto. Pequenas criaturas, Senhor. Mas o Senhor nos escolheu, Pai, para sermos Teus filhos. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, por poder fazer parte de um projeto tão grandioso, que é o Teu projeto, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Nos abençoa como igreja do Senhor, para que entendamos, Senhor Deus, a profundidade dessas coisas que lemos, que falamos, que pregamos, que ouvimos, que estudamos. O quanto é profundo, Senhor Deus, entender que fazemos parte dos Teus planos, Senhor Deus, e que o Senhor nunca desistiu de nós. Louvado e agradecido seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, é importante estarmos sempre vendo as bases do Evangelho. Como é importante estarmos sempre vendo e revendo os fundamentos da nossa fé. E a carta de Paulo aos Colossenses, essa foi a intenção de Paulo. Paulo nunca pisou os pés em Colossos, pelo menos até fazer essa carta. A cidade de Colossos ficava mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a grande cidade, onde Paulo ficou ali quase 3 anos, registrado lá em Atos. E provavelmente o Evangelho chegou a Colossos, na cidade de Colossos, que nessa época era uma cidade em decadência. Chegou provavelmente através da caravana de Paulo. Porque a carta, o livro de Atos diz que o Evangelho se espalhou por toda a região de Éfeso no período que Paulo, com a sua caravana, esteve ali. Então, a probabilidade maior foi que, dali, de Éfeso, ao longo desse período que Paulo ficou ali, o Evangelho chegou a várias cidades, entre elas, Colossos. E tudo indica que foi Epáfras, discípulo de Paulo, que foi quem talvez tenha liderado a chegada do Evangelho ali naquela cidade e permaneceu ali como líder, como pastor daqueles que se converteram. E é justamente com o relatório de Epáfras, com a visão que Epáfras tinha de como estavam os irmãos, de como estava o Evangelho na cidade, que Paulo vai e escreve a carta aos Colossenses. Paulo estava numa suíte 5 estrelas, presidencial, lá em Roma, preso com a algema de um lado e do outro, na sua primeira prisão em Roma. Não foi a pior prisão, porque depois ele foi solto, ele pôde alugar a casa, mas ele era prisioneiro. Depois ele foi solto. E foi durante esse período de prisão, mais ou menos uns 2 anos, que ele ficou preso em Roma, que ele escreveu a
a carta aos Efésios, Filipenses, Filemão, que nós estudamos aqui quarta-feira com a brilhante participação de Romário, e a carta aos Colossenses. Paulo escreveu sobre o quê? O que é que a gente percebe aí? Sobre Jesus. Sobre as práticas da vida cristã. Vários ensinos, exortações, combate a heresias, que estavam se espalhando em vários lugares. Mas o assunto principal é Jesus. Essa era a tônica de Paulo, onde ele chegava. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, lá na primeira carta, ele diz: quando eu estive com vocês, eu não me propus saber de outro assunto, a não ser Jesus e este crucificado. Esse era o assunto de Paulo, onde ele chegava. Pregar o Evangelho. O Evangelho, que Evangelho? O Evangelho de Jesus. Aos Romanos ele disse o quê? Que o Evangelho, vou lembrar aqui, porque agora a cabeça falhou, viu? Romanos 1. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja itabunense, ilhéense, brasileiro, japonês. Ele é a salvação. Esse é o Evangelho que Paulo pregava. E quando ele fala aos Colossenses, ele diz também, a gente leu aqui, como pois recebestes o Senhor Jesus, andai pois nele. Como é que eu vou andar em Jesus? Arraigado nos seus ensinos, sobre-edificados nos seus ensinos. E não permita que ninguém desvie você destas verdades. Então isso é Paulo falando do Evangelho. Mas aqui a gente leu um negócio interessante. Quando Paulo fala sobre Jesus, ele fala aqui duas coisas que eu gostaria só de tratar hoje. Porque a riqueza dessa carta é muito grande. A gente ficaria aqui o resto do ano conversando. Eu não sei se os irmãos têm tempo. A gente ficaria aqui até o final do ano. E não esgotaria os assuntos. Eu estou disponível, vocês. Ele fala sobre o mistério de Deus. O mistério, né? O mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto quando? Desde todos os séculos. E em todas as gerações. Agora foi manifesto. A quem? Aos seus santos. Aos seus santos. Aos quais Deus quis fazer o quê? Que vocês conhecessem as riquezas da glória desse mistério. Quem é o mistério de Deus? E o que é mistério? Algo secreto, né? Algo que a gente não conhece. Mas mistério tem muito a ver com, na raiz da palavra, do sentido da palavra, algo que está acontecendo e eu não estou percebendo. Ou pelo menos não estou percebendo na inteireza do assunto. Algo está acontecendo, eu não estou vendo como é que esse quebra-cabeça está se formando. Mas eu estou vendo que uma peça aqui, outra lá, mas isso aqui não tem sentido, aquela. Mas Deus está montando um quebra-cabeça. É um mistério que Deus decidiu, Márcia, torná-lo oculto e revelar quando estivéssemos prontos para receber. Um mistério que veio desde a eternidade. É isso que Paulo está dizendo. Desde a eternidade, Deus tem um mistério que vem mantendo, Ele está trabalhando, Ele está executando, é um propósito dEle, é uma estratégia dEle, é algo que Ele tem para os seus santos, seja todos nós aqui também, mas Ele decidiu não revelar. E segundo, quem decidiu que Deus deveria manter o culto? Deus. Quem vai questionar Deus?
E outra, se ele decidiu manter o culto, ele manteve. Mas não era só o culto a nós, homens, mulheres, ser humano. No mundo espiritual. O mundo espiritual não sabia o que estava acontecendo. O mundo espiritual não percebeu, ou não teria talvez matado Jesus. Porque era parte desse mistério. Os profetas falaram tantas coisas. Eram peças de um quebra-cabeça que iria ser montado pelo Senhor na hora certa. Glória a Deus. E trazer a revelação a todos nós. Glória a Deus. Foi uma decisão soberana de Deus. Como Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus Criador soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. E nós, suas criaturas. A Devan só existe porque Deus disse, eu vou trazer a Devan à existência. Se ele não decidisse isso, eu não existiria. Glória a Deus. Você está bem, viu, Ninha? Não é só eu não, viu? Todos nós estamos nesse barco. Nós existimos porque Deus decidiu, eu vou trazer esse povo à existência. Eu vou dar vida a eles. Então a nossa vida vem de Deus. Então ele decidiu, esse é o nosso Deus. E nós suas criaturas. Então nós fomos criados dentro de um propósito de Deus. Foi Deus que teve esse propósito. Não foi um homem, não foi uma autoridade, não foi, seja lá quem for. Foi Deus que teve esse propósito. É um propósito divino. Ele desejou no seu coração, irmão. Vamos ter bem claro isso na nossa cabeça. Ele desejou no seu coração ter outros filhos, porque o seu filho único, unigênito, a gente lê tanto, Deus enviou seu filho unigênito, era o único naquele momento. Ele desejou ter outros filhos, semelhantes a quem? Ao filho que lhe dava prazer, que lhe agradava. Você foi criado dentro desse propósito. Deus lhe trouxe a existência dentro desse propósito. E você se tornar filho dele. E você se tornar alguém que agradasse o coração dele, como Jesus agradava. Olha que propósito. Olha que propósito. E por que Deus não revelou tudo de uma vez? Porque nós não estávamos preparados e capacitados para entender a grandeza desse conhecimento. Deus revelou tudo de vez a Adão? Não. A Bíblia diz o quê? Que todas as tardes Deus vinha conversar com Adão. Nós somos criaturas, temos limites. Deus é ilimitado, é infinito. Então ele tem que revelar seu conhecimento, revelar seu entendimento aos poucos, para nós podermos entender. Nós temos nossas limitações. Não sei nem se lá no céu nós vamos ter essa capacidade de entender tudo. Mas pelo menos vamos ter uma capacidade muito maior. Hoje nós, com o pouco que temos, já temos dificuldades para entender e praticar na nossa vida. Imagina se Deus revelasse coisas que nós não saberíamos nem o que fazer com esse conhecimento. Então Deus primeiro prepara o homem para receber o conhecimento, receber o seu propósito, receber aquilo que ele está fazendo. E no momento certo ele revela. E chegou o momento certo de revelar. Né? O que faremos com um conhecimento tão grandioso nas nossas mãos? Deus sabe os nossos limites. Deus trabalha dentro da nossa realidade humana. Ele sabe que Ele é Deus. Nós somos criaturas. Irmãos, no Éden, o homem rejeitou o conhecimento que ele já havia adquirido ali no Éden. Deus dando conhecimento. O homem rejeitou a Deus. O homem botou dentro do seu coração de ser independente de Deus. Não vou precisar de Deus. Não quero depender de Deus. E outra, aquele cidadão que apareceu e disse que eu vou ser igual a Deus, ou seja, eu não vou precisar de Deus. Gostei da proposta do outro, ele disse que eu vou ser igual a Deus. Deus está dizendo umas coisas aí, mas não me disse que nunca é isso. Que eu vou ser igual a Ele. Eu vou ser igual a Deus, não vou precisar de Deus não. E nada, ficar todo dia dependendo de Deus, não vou nada. E assim o homem resolveu se rebelar diante de Deus, seguir seu próprio caminho. E Deus sabia, na sua onisciência, que quando o homem virasse as costas para ele, o que é que o homem iria colher? Morte. Né? Corrupção. Ia se desviar dos caminhos do Senhor, ia colher os frutos das suas decisões. E hoje a gente vê como é que a humanidade está.
Como é que o homem está longe de Deus? Totalmente distante daquilo para o qual Deus o criou. O homem é rebelde, é inimigo de Deus, desde o Éden até hoje. Então, o que é que Paulo está dizendo aos Colossenses? O que é que Paulo está tentando dizer aos Colossenses? Ou lembrar, que nunca é demais, irmãos, estamos lembrando os fundamentos da nossa fé. Nunca é demais estarmos revendo os fundamentos da nossa fé. Principalmente sobre Jesus, que é a base da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. O nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, a estrela da manhã. É Ele. Aquele que nos leva ao Pai. Então o que é que Paulo está dizendo aos Colossenses? Que Deus trabalhou em silêncio ao longo das gerações, ao longo dos séculos. Para quê? Para restaurar o homem para o seu propósito. Restaurar o homem ao seu propósito. E Jesus é a resposta desse mistério que Deus fez. Jesus foi a revelação da vontade de Deus. Revelação do mistério de Deus. Para quê? Para te beneficiar. Para te restaurar. Para nos tornarmos de novo aptos a estar na presença dele. Em Colossenses 1,5 ele diz: Jesus agora é a esperança que nos está reservada nos céus, que ouvistes pela verdade do Evangelho. Jesus é agora a esperança que nos está reservada. A solução de Deus para a humanidade foi Jesus. A solução de Deus para a humanidade foi Jesus nas nossas vidas. Foi essa a solução de Deus. Não foi uma solução humana, não foi uma solução científica, filosófica, religiosa. Não, foi Jesus. Essa foi a solução de Deus para as nossas vidas. Por isso, como seres humanos, como humanidade, não podemos nos iludir nem nos enganar com nenhuma outra solução, nenhum outro caminho que se apareça à nossa frente. A única solução é Jesus. Não há outro caminho pelo qual sejamos salvos, a não ser através do nome de Jesus. Essa é uma verdade que não podemos esquecer. Paulo está dizendo isso aos Colossenses. Nunca esqueçam disso. Jesus é o nome, Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é a resposta. E vocês já receberam, não se desviem disso, porque Ele é a esperança que vem do céu. Em Colossenses 1,9, Paulo diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está dizendo aos Colossenses: não cessamos de orar. Para quê? Para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Por quê? Porque o homem no Éden viveu sua própria vontade. Escolheu: eu não quero andar no projeto de Deus, eu quero andar nesse outro projeto que aquele cara ali me ofereceu. E foi andar, seguiu sua vontade, ele decidiu: eu agora sou independente, eu mando no meu nariz, eu decido por onde eu vou, eu decido o que eu faço, eu decido o que eu não faço, eu mando em mim mesmo. Então o homem exerceu sua vontade, a vontade aí, com liberdade. E o que é que Paulo está dizendo? Chega, agora vocês têm que estar cheios da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. É esse conhecimento que vai gerar vida em vocês. Vocês já experimentaram viver na vida a vontade de vocês, agora vivam a vontade de Deus. É isso que nos restaura. Né? O homem trouxe sobre si mesmo a corrupção, a escravidão, a morte. Se desviou dos caminhos de Deus e se estragou como criação. Então agora é buscar conhecer a vontade de Deus. Se encher do conhecimento da vontade de Deus. E Paulo ainda disse: com sabedoria. Por que sabedoria? O que é que Paulo quer dizer? Porque não é só ter o conhecimento. Não é só o conhecimento entrar em mim. Não, eu tenho que saber aplicar esse conhecimento. E esse conhecimento tem que ter sabedoria. Sabedoria é o quê? É eu saber aplicar o conhecimento para o meu benefício. E esse conhecimento que vem do alto é o Espírito que nos dá sabedoria. Aquele que não tem busca, está lá em Tiago, que Deus dá liberalmente. Com toda a sabedoria e inteligência
espiritual. Por quê? Porque nós temos um mundo espiritual ao nosso redor. Tudo certo, nós estamos vendo aqui um ou outro, mas há um mundo espiritual aqui. Eu tenho que ter inteligência espiritual para viver e conviver nesse mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está investindo parte para nos desviar, parte para nos restaurar e manter com o Senhor. Então eu tenho que ter inteligência para tomar as decisões corretas, as escolhas corretas, os caminhos do Senhor. Esse foi o projeto de Deus. Ele revelou através de Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Paulo está lembrando, vocês eram escravos. Escravos do pecado. Escravos do reino das trevas. As trevas dominavam vocês. As trevas tinham vocês sob controle. Mas Jesus libertou e transportou vocês para o reino dele. Vocês agora estão debaixo de outro governo, o governo de Jesus na vida de vocês. Vocês foram libertos. Lembre-se sempre disso. Ao reino de trevas, ao reino da luz, ao reino de Deus, ao reino do diabo. Vocês foram libertos e trazidos para viver agora o reino de Deus, o reino de Jesus, onde Jesus governa. Não podemos nos esquecer do nosso passado, de que fomos libertos. Vivemos lá, mas o Senhor nos libertou. E aonde estamos agora? Em outro reino. Quem nos libertou? Jesus. E o preço que estava contra nós, e a dívida que estava contra nós, e a acusação que nos pesava, Jesus pagou. Não há mais nenhuma acusação nos perseguindo, nos seguindo. Nenhum oficial de justiça lá do mundo espiritual nos caçando para apresentar uma notificação de que você está devendo ainda. Jesus já pagou. Amém. A dívida que era contrária, ele diz lá em Colossenses, foi rasgada e riscada na cruz. O Pai, através de Jesus, está tudo pago. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória. Nele temos a redenção. Nunca esqueçamos disso. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Em Colossenses 1, 13 e 14, ele diz, 15 a 17, ele diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo mesmo foi criado por ele e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós seguimos, esse é o Jesus que nós recebemos pelo Evangelho. Esse é o Evangelho que recebemos, o de Jesus. Não há outro Evangelho, se houver, se afaste dele. O único Evangelho autêntico é o de Jesus. O único guia que nós temos que seguir é Jesus. O único mestre que temos que seguir é Jesus. Então Paulo apresenta que Jesus sempre existiu. Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém como homem, para cumprir parte desse mistério de Deus. Acho interessante quando a gente lê lá em Miqueias, profeta Miqueias. Miqueias viveu 600 anos antes de Jesus nascer em Belém. E Miqueias profetiza: e tu, Belém de Efrata, tu que és tão pequena entre as milhares de cidades de Judá, de ti sairá aquele cujas origens estão desde a eternidade. Jesus sempre existiu. Foi isso que a gente leu aqui. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus. Esse é nosso Jesus. É ele que nós seguimos. Não há outro. É Jesus. O verbo eterno que o coral cantou. O verbo eterno que sempre existiu. Com quem você compara Jesus? Não há com quem se comparar. Se você for para ir para o mundo, eles vão comparar Jesus de Buda, de Maomé,
são líderes religiosos e botam Jesus no meio. Quem é Buda? Os ossos de Buda, o Buda original, o primeiro Buda. Os ossos deles estão lá na tumba, na sepultura. Os ossos de Maomé estão na sepultura. Os ossos de Allan Kardec estão na sepultura. Todos que negaram Jesus, os ossos de Ellen White estão na sepultura. Todos que disseram que Jesus era apenas uma criatura perfeita, e assim vai muitos outros, a lista é enorme. Jesus ressuscitou, sua sepultura está vazia. Ele está reinando eternamente. Jesus recebeu um corpo glorificado, o Pai o exaltou e restituiu-lhe toda a plenitude da divindade, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é. Vamos lá? Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nisso que cremos? Porque esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus, autêntico e verdadeiro. Colossenses 1,18 ele diz: Jesus é o cabeça do corpo, da igreja. Paulo lembra aos irmãos que Deus colocou Jesus como cabeça, como líder. Jesus é a autoridade máxima da igreja. Por que Jesus é a autoridade máxima? Porque é Jesus que vai apresentar a igreja ao Pai. Deus confiou essa missão a Jesus. De nos apresentar ao Pai. Pai, eis aqui teus filhos, meus irmãos. Uma igreja santa e pura. É isso que Jesus vai apresentar ao Pai. Por isso ele é o cabeça. Ele está formando a igreja para chegar ao Pai e apresentar nos últimos dias. É ele que vai vir arrebatar e reinar junto com a igreja. A igreja não pertence a homens. Os homens podem ser donos até das paredes, dos prédios, dos bancos, das contas correntes, das instituições que chamamos de igreja. Mas a igreja espiritual pertence a Jesus, é só ele que governa. Assuntos divinos. Se tentar, problema seu. Colossenses 1,23. Permaneçam firmes na fé e não se movam da esperança do evangelho que tendes ouvido. Permaneçam firmes na fé e não se movam da esperança do evangelho que tendes ouvido. Paulo alerta. O que é que Paulo vem dizendo? Essa esperança vem sendo preparada para vocês de geração a geração, por todos os séculos, e agora foi revelada. Não abra mão de que é eterno, porque isso é eterno, isso é divino, isso veio do céu, isso veio do Pai. Não troquem isso por algo temporário, por algo terreno. Permaneçam firmes na fé. Não se movam, não se afastem dessa esperança. Amém. Porque esse é o projeto do Pai para todos nós. E aí Paulo faz uma expressão aqui que sempre me encantou. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou beber água. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Em outra tradução, não muito fácil de achar, se diz a esperança de Deus. Deus desejou, irmão, como a gente falou aqui, ter filhos semelhantes ao seu único filho, Jesus. Assim ele criou o homem, ser humano, para alcançar o seu propósito. Mas, como a gente falou, o homem recusou o propósito de Deus. Quando o homem recusou, Deus teve 3 alternativas. Se fosse o homem que estava lá, estivesse lá, ele só ia ter uma, né? Deletar todo mundo. Olha, deu errado, acabou tudo, acabou esse projeto. Vou pensar em outra coisa. Mas era Deus que estava lá.
enxerga que ele teve 3 alternativas. Deletar a criatura rebelde, exterminar. Rapaz, deu tudo errado. O homem não entendeu, bagunçou tudo, o negócio está terrível, eu vou acabar com tudo. Segunda alternativa, substitui o homem por outra criatura. Não podia? Ó, deu errado com o homem. Eu vou botar os anjos mesmo. Não tem um salmista que fala? Que Deus não escolheu os anjos, deu honra a gente em lugar dos anjos. Poderia ter, não, vou substituir pelos anjos, não. Os anjos vão dar certo. Não. E a terceira alternativa, a mais difícil, a mais complicada, um ser humano complicado. Investir na restauração da criatura que deu tudo errado, que tomou decisões erradas, que se desviou, que se complicou. E foi essa decisão que Deus tomou. Foi essa decisão que Deus tomou. Ele preferiu investir no resgate e na restauração de cada um de nós. Amém. E o resgate passava pela morte de Jesus na cruz. Oh, aleluia. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Um alto preço. Um alto preço. Que foi pago. O que geraria uma dívida. Na onisciência, Deus via a dívida sendo formada, crescendo, crescendo. E Jesus veio pagar essa dívida, que pesava contra nós. Mas como Jesus efetuou, como Deus efetuou essa restauração. Esse é o outro lado do mistério de Deus. E o mundo espiritual não entendeu, não imaginava. Deus projetou o ser humano para ser seu filho. Um filho que refletiria a semelhança da vida de Jesus, o filho unigênito antes. O filho que agradava em tudo. Como Deus não desistiu do seu propósito, como Deus fazer que em cada um de nós refletíssemos a vida dele, a vida de Jesus em nós, e refletiria a vida dele. Ele nunca desistiu, irmãos, da sua esperança. Ele nunca desistiu do seu sonho, do seu projeto. Ele nunca desistiu de ter outros filhos. Ele nunca desistiu de ter outros filhos semelhantes a Jesus. Ele investiu. Ele teve paciência, misericórdia, longanimidade. Por isso estamos aqui hoje. Amém. Você foi alcançado por tudo isso que Deus decidiu. Uma decisão divina. Segundo Coríntios 5,17 diz o quê? Que a gente conhece muito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criação. Quando nós nos rendemos a Cristo, reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos resgatar. Quando nos rendemos a Jesus, estamos crendo nisso. Se render a Jesus não é algo teórico, é algo prático. Eu me rendo porque eu reconheço que Ele é Filho de Deus e Ele veio ao mundo para me resgatar. De onde eu estava, de onde eu estou. Então agora Ele me resgatou. Então eu reconheço Cristo, reconheço a minha situação e que Ele veio para me tirar dessa situação para me levar para outra situação, que é ser filho de Deus, como Ele é filho de Deus. Ele quer que eu seja seu irmão. Entendemos essa grandeza do que Jesus veio fazer aqui? Oh, meu Deus. Todos os dias, irmãos, temos que louvar o Senhor por fazermos parte desse sonho dele. Ele enviou o seu único filho para nos resgatar. Um alto preço. Um alto preço. Jesus pagou o preço. Então, quando eu decido seguir Jesus, eu decido agora reconhecê-lo como Senhor e que Ele agora vai me ensinar o caminho de volta. Então, eu decido seguir Jesus. Ele me resgata e diz, agora me siga. Sim, Senhor, para onde eu vou? Com o Senhor. Porque Ele vai me levar, como eu saí do reino da minha vontade, para entrar no reino da vontade de Deus. Então, Jesus vai nos ensinar, vai estar fazendo a obra de Deus de restauração da nossa vida. É assim que acontece.
desde o primeiro dia que nós aceitamos o Senhor e nos rendemos a Ele. Em 1 Coríntios 2, de 15 a 16 diz: mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É Paulo falando também. O Evangelho de Jesus, irmãos, não se originou na sabedoria humana. Não se originou na sabedoria humana. O Evangelho de Jesus, tudo que ele pregou foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, veio do coração de Deus, para que todos nós recebêssemos. Não tem base na filosofia, na ciência, na psicologia. A base é toda no Senhor, naquilo que veio de Deus para as nossas vidas. O Evangelho de Jesus veio do céu, tem raiz na eternidade, tem as raízes em Deus, tem raiz na sabedoria de Deus. Esse é o Evangelho. Não um conjunto de filosofias humanas bonitas, maravilhosas, veio da sabedoria de Deus. Por isso, quando o Evangelho de Jesus entra em nossas vidas, muda nossos corações, preenche as nossas almas. Com o quê? Com as riquezas espirituais que veio do Pai. Passamos agora, como ele falou aqui, ter a mente de Cristo. Nós passamos agora a pensar e sonhar com a mente de Cristo. O que é que Jesus disse? Minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o que é que girava dentro da mente de Jesus? Fazer a vontade do Pai, contribuir com a vontade do Pai, agradar ao Pai. Então agora, se eu tenho a mente de Cristo, também eu vou agradar o Pai, pensar no Pai, fazer o projeto do Pai. Tudo que eu estiver fazendo, nos meus relacionamentos, nos ambientes que eu frequento, em tudo, eu agora tenho que pensar com a mente de Cristo. Porque Deus está me restaurando para eu ser uma nova criatura em Cristo. Jesus restaurando as nossas vidas para nos apresentar ao Pai, santos e irrepreensíveis. Então nós vamos cada dia mais conhecer a vontade de Deus, conhecer seus sonhos, viver para Ele. E, claro, você vai se perceber como filha de Deus. À medida que a gente conhece mais a Deus, que vive os seus sonhos, que vive sua vontade, a gente começa a entender como eu sou filho de Deus. Ai, amém. Porque o Espírito de Deus, Paulo fala lá em Romanos, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os que estão sendo restaurados por Jesus. Tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala ao nosso espírito humano de que eu sou filho de Deus. É uma obra de restauração e construção da nossa vida. Gálatas 2:20, o último versículo. Já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa obra final da restauração, na parte humana. Já fui crucificado com Cristo. O que ele quer dizer? Aquele eu que se rebelou a Deus, aquele eu que se tornou independente de Deus, que quis mandar no seu próprio nariz, que diz eu não tenho nada a ver com Deus, que passou a governar a minha vida, que me tornou arrogante, que me tornou soberbo, que me tornou mentiroso, maledicente, e tudo aí que vai acontecer. Esse eu agora está lá na cruz. Amém. Está procurando a cruz aqui. Esse eu foi para a cruz. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. O eu, Paulo, está crucificado na cruz. Esse é o nosso dia a dia. Aquele que quiser me seguir, Tome sua cruz. tome sua cruz. Pegue o eu todo dia e pregue na cruz. Pregue bastante, pregue para ele não sair. Já não sou mais, já fui crucificado com Cristo. O meu eu, o eu aberto, não me governa mais. Amém. Eu creio. Ele é teimoso, mas não me governa mais.
passa rasteiro, mas ele não me governa mais não. E quando ele me passa, eu vou ao Senhor. Clamar perdão ao Senhor. E pego mais alguns pregos para botar ele na cruz de novo. Eu tenho um novo Senhor sobre a minha vida. Saí do meu eu, meu aberto. Entra o Senhor Jesus. Já não sou mais eu quem vive. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive. Irmão, se o meu eu, corrompido, depravado, malicioso, egoísta, orgulhoso, arrogante, foi realmente crucificado, está lá na cruz preso, agoniado, mas está preso na cruz. Não é mais ele que define quem eu sou. Não é mais ele que faz as minhas escolhas. Não é mais ele que escolhe os meus caminhos. Quem escolhe agora é meu Senhor. Consequentemente, quando Deus olha para mim, Ele não vai ver mais o eu, Aberban, me governando. Ele vê agora Jesus governando a minha vida. Oh, Senhor. Ele vê a figura de Jesus na minha vida, na tua vida. É isso que eu quero ver. Glória a Deus. Jesus em nós. Glória a Deus. Formando o caráter de Jesus, a mente de Cristo em nós. Vendo a vida de Jesus fluindo em nós. Isso agrada ao Pai. Refletindo em nossas vidas a vida de Jesus. Essa é a vida que agrada ao Pai, em nossas vidas. É a obra de restauração. Mas Cristo vive em mim. É uma das coisas mais tremendas da nossa vida, quando nós somos libertos de nós mesmos. Das nossas maldades, das nossas manias, das nossas malquerências, das nossas amarguras. Nós somos libertos de nós mesmos, das nossas mentiras, dos nossos enganos. Somos libertos do mundo rebelde, que tenta nos governar, tenta nos convencer a desobedecer a Deus e nos manter no caminho dos filhos da desobediência. Somos libertos do reino das trevas. As trevas tentam nos neutralizar, tentam nos desanimar, e quando não consegue nenhuma coisa nem outra, aí passa a nos perseguir. Somos libertos do reino das trevas, que tentam nos ofuscar o reino de Deus. E aí decidimos seguir os ensinos do Mestre Jesus, vivendo o seu Evangelho, agora pensando com a mente de Cristo, fazendo escolhas, seguindo caminhos que só a mente de Cristo escolheria. É isso que Deus está nos restaurando, está nos construindo em obras. Amém. Estamos sendo restaurados. Glória a Deus. Essa é a obra de Deus, esteve oculta desde os séculos. Restaurar a sua criatura, restaurar as nossas vidas. Tirar tudo aquilo que nós deformamos por causa das nossas próprias decisões. Tirar o ditador chamado eu das nossas vidas. Que nos induz a tomar decisões, a tomar caminhos que não são aqueles que agradam a Deus. Com essa obra, em continuação, Deus passa a ver a vida de Cristo se formando em mim, se formando em cada um de vocês. Esse é o projeto de Deus. Essa é a esperança da glória. Jesus em nós, a esperança da glória. A esperança de Deus é ver a vida de Jesus refletida em cada um de nós. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Esse é o nosso Jesus. Essa é a obra de Deus em nossas vidas, através de Jesus. Construir a nossa vida em Jesus, até que cheguemos à estatura da plenitude do varão perfeito, que é Jesus. O Senhor nos abençoe, irmãos. Estejamos cada dia nos firmando mais e mais em seguir Jesus, em entender Jesus, em servir Jesus, em seguir seus exemplos, seguir seus ensinos, seguir a sua obediência, ver o exemplo, conhecer Jesus, conhecer Jesus, conhecer Jesus. Quer conhecer o Evangelho? Conheça Jesus, conheça Jesus, conheça Jesus. Não adianta você ler 1000 livros, você tem que conhecer Jesus.
o autor e consumador da nossa fé, o exemplo de vida, assim como recebeste do Senhor Jesus, caminhai nele, andai nele, que é isso que Paulo diz aos Colossenses, arraigados e sobreedificados nele, para que ninguém vos desvie desse caminho. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Vocês conheceram o Evangelho, não se desviem dessa esperança, permaneçam firmes na fé, porque a glória está reservada nos céus para todos vocês. Quem é Jesus? O Verbo eterno. Estava com o Pai quando Ele criou você, quando Ele imaginou você. Ele estava com o Pai. O Pai, pela sua onisciência, viu, Ele vai se desviar, mas eu vou, Pai, restaurar a tua obra, Pai. Glória a Deus. E Ele veio e caminhou entre nós Graças, Senhor. e pagou o preço na cruz por nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe a entender essas coisas com essa profundidade, irmãos. Porque o dia a dia da vida, tenta nos desviar das verdadeiras coisas, profundas verdades absolutas do Senhor. Precisamos ter a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho está arraigada em Jesus, está fundamentada em Jesus, está firmada em Jesus. Senhor, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque Jesus veio aqui, Senhor, resgatar essa criatura que somos nós, Senhor, e nos restaurar para o Senhor, Pai. Louvamos o teu nome porque o Senhor nunca desistiu, Pai Santo, das nossas vidas. O Senhor nunca quis nos substituir por outra criatura. O Senhor não desistiu a ponto de nos exterminar, Senhor Deus, e esquecer o projeto. Não, o Senhor queria outros filhos. E o Senhor está formando com paciência, com longanimidade, Senhor. Oh Deus, com misericórdia, Senhor Deus, que precisa tanto em nossas vidas, Senhor. Nos formando como filhos de Deus, Senhor. Que privilégio, oh Deus, porque está ao lado de Jesus, sendo apresentado ao Senhor, como filho do Senhor, como seguidor de Jesus, como irmão de Jesus. Que maravilha é isso, Senhor. Nos faz entender, Senhor Deus, a grandeza do teu Evangelho, Senhor. A grandeza do teu amor por cada um de nós, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor. Que teu Espírito Santo se derrame cada dia sobre a tua igreja, Senhor. E, ó Deus, como Jesus falou, Pai, nos lembre os teus ensinos, Senhor. Nos lembre, ó Deus, a glória de Jesus. Nos ensine a glorificar Jesus e a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor.